tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha nas nossas reflexões, nossos estudos a respeito do direito das sucessões. Estamos trabalhando o livro 5 do Código Civil, Direito das Sucessões. E no encontro passado, falamos a respeito de todas as pessoas que não estão legitimadas a suceder. Aqueles que estão excluídos da sucessão, né? Estão incapacitados, não detêm capacidade, legitimidade para a sucessão. Então, passando por todos os rolos lá do artigo 1801, 1802, 1803, iniciamos as nossas reflexões extensas, um assunto extenso que é a indignidade, ok? Indignidade e deserdação. Indignidade e deserdação, como os senhores sabem, que constitui sanções civis. Sanções civis, ou seja, punição para aquelas pessoas que se comportaram mal, de maneira ignóbil contra o autor da herança. Tá certo? Fizemos então várias considerações a respeito da indignidade, ok? Indignidade. E hoje iremos traçar um paralelo com a deserdação. Com a deserdação. Então, vamos recapitular, meus amigos, muito rapidamente as observações que fizemos a respeito da indignidade. Vejam, a indignidade, assim como a deserdação, se assenta em uma dos três casos, das três possibilidades em que o direito admite a sucessão por representação, sucessão por estirpe. Então, indignidade, deserdação e pré-morte, ok? Neste caso, os descendentes, eles se beneficiam. Por quê? Porque o indigno, o deserdado, ele será considerado como se morto fosse, ok? Todavia, os senhores sabem que, de acordo com o artigo 1816, os efeitos, da indignidade e da deserdação, esses efeitos relacionados à exclusão do indigno ou do deserdado, eles não ultrapassam a sua pessoa. Neste caso, os descendentes herdam em seu lugar. Daí se admitir a possibilidade de representação, ok? Sucessão por representação. Vamos lá. Meus amigos, falamos bastante acerca do quê? Acerca das hipóteses, Quais seriam as hipóteses que o indigno, uma pessoa, poderia ser considerada indigna? Então vamos a elas. Recapitulando muito rapidamente, três situações colocam o herdeiro, permite ao herdeiro se encaixar nessa condição de indigno. A primeira delas, retomando aí o raciocínio, homicídio doloso. Lembra-se disso? Homicídio doloso. E esse homicídio doloso, meus amigos, pode ser tentado ou consumado, isso de acordo lá com 1814, ok? Tentado ou consumado contra quem? Olha só, homicídio doloso contra o autor da herança. Só ele, professor? Somente o autor da herança? Não. Contra o autor da herança, o seu cônjuge, os ascendentes e os descendentes. Beleza? Autor da herança mais. Vamos até trocar as cores aqui, ascendentes, descendentes e cônjuge. Tá certo? Então, praticou homicídio doloso? Digamos, tenha praticado homicídio doloso contra um descendente, contra um ascendente. Neste caso, irá ser, e não contra o autor da herança, poderá ser declarado indigno, ok? A outra possibilidade, segunda hipótese, crime contra a honra. Olha aí, crime contra a honra. E mais o que? Crime contra a honra e denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa também. E terceira e última hipótese, que são os atos que impeçam a manifestação de vontade do autor da herança. Vamos colocar aí a terceira e última. Atos
que impeçam a manifestação de vontade. Essa última manifestação de vontade, olha aqui, vamos aí, leia-se testamento, ok? Do autor da herança. Pessoal, a exceção desta do homicídio doloso, nesta segunda, ó, temos três situações aqui, ó. Três situações. Nessas duas aqui, ó, crime contra a honra e atos que impeçam a livre manifestação de vontade, nestas duas aqui, meus amigos, olha só, é somente contra o autor da herança. Cuidado, hein? Ó, nessas duas, somente contra o autor da herança, certo? Fica atento. Prova, geralmente, os examinadores costumam brincar com isso. Homicídio doloso, somente nessa hipótese é que nós teremos a possibilidade deste ato atentatório também recair sobre ascendente, descendente e cônjuge, certo? Agora vejam, meus amigos, e no caso da deserdação, quais seriam as hipóteses? Que tipo de comportamento, né, desvalioso, antijurídico, poderia ser praticado a se caracterizar a deserdação? Porque a deserdação, assim como a indignidade, é uma sanção civil, ok? As hipóteses de deserdação são as mesmas da indignidade. É isso que nos informa o artigo 1961. Artigo 1961 irá nos informar que, olha só, os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima ou deserdados em todos os casos em que podem, olha aí, em todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão, ok? Ou seja, todos os casos para exclusão, aqueles da indignidade. Ok, meus amigos? Então vejam, essas três hipóteses, só que da leitura do 1962 e do 1963, 1963, nós podemos observar que terão então, ó, estas três causas, né? Vamos colocar aqui, ó, as causas de indignidade. Vou colocar assim, vai ficar bacana. As causas que causam indignidade, mais três causas. Quais seriam elas, professor? Mais três causas. Olha só, ofensas físicas, tá certo? Vamos lá, vamos colocar assim, vai ficar bacana. Ofensas físicas, injúrias graves, e, olha aí, injúrias graves e relações ilícitas. Então vamos aí, olha só. A primeiro traço comparativo é entre indignidade e deserdação. Indignidade e deserdação, homicídio doloso tentado ou consumado contra o autor da herança ou seus ascendentes, descendentes e cônjuges. No caso, esta também poderá ser uma hipótese de deserdação? Sim, perfeitamente possível. Olha aí, crime contra a honra ou denunciação caluniosa? Também é possível que se deserdar pela prática deste ato, desta atitude indigna, né? Poderá ser uma causa também de deserdação. E os atos que impeçam a manifestação de vontade também. Acrescido do que? Mais, olha aí, 1963 e 1962 e 63. Ofensas físicas, injúrias graves e relações ilícitas. Ok? Então fizemos aí, nesse primeiro momento, né, um traço aí comparativo entre esses dois institutos, deserdação e indignidade. Um segundo recorte, meus amigos, que eu penso que seja importante que também de ser feito é o seguinte. Vejam, quem pode ser declarado indigno? Quem pode ser declarado? Conversamos isso no encontro anterior. Qualquer sucessor, pode ser herdeiro ou legatário. Qualquer sucessor poderá ser declarado indigno, ok? Vamos colocar, vamos aqui, ó. Vou colocar em tom de pergunta aqui, vamos colocar em verde. Quem pode ser, vamos colocar assim, ó, declarado, ok? Nas duas hipóteses, tá? Nas duas hipóteses. Vamos fazer o quadro aqui. Joia!
quem pode ser declarado indigno, professor? Olha aí, qualquer. A resposta é qualquer sucessor. Vamos lá. Qualquer sucessor, seja ele herdeiro ou legatário. Ok? Agora, quem poderá ser deserdado? Opa! Aí, atenção. Por quê? A deserdação, meus amigos, quem poderá ser deserdado? Somente quem? Somente os herdeiros necessários. Olha aí, ó. Herdeiros necessários. E quem são os herdeiros necessários? Olha só, lá no, né, segunda aula, primeira, segunda aula, os herdeiros necessários são cônjuge, ascendente e descendente. Ok? Cônjuge, ascendente e descendente. Onde eu encontro isso, professor? Artigo 1845. É o 1845 que irá nos informar. O cônjuge, descendente e ascendente. Esses são os herdeiros necessários. Ok? Neste caso, meus amigos, a deserdação, ela se restringe. Ela está restrita a estes herdeiros necessários. Por quê? Olha só, vamos colocar aqui. Por quê? Um asterisco aqui, ó. Observação, a primeira observação. Porque se for um herdeiro facultativo, não tem direito à legítima, basta apenas, então, somente não ser contemplado. Ok? Então, facultativo, ele basta não ser contemplado que ele não tem direito à legítima. Tá certo? Então, se só houver herdeiro facultativo, a exclusão da sucessão hereditária basta o quê? Testamento sem contemplá-lo. Porque ele, diferentemente dos herdeiros necessários, eles não têm direito à legítima. Ou seja, legítima que está no 1846, lembra-se? Está no 1846. O 1846 deixa claro que pertence aos herdeiros necessários. Né? Isso de pleno direito. De pleno direito o quê? A metade dos bens da herança, que é o que nós estamos chamando de legítima. Tá certo? Agora, meus amigos, vejam, outro traço distintivo aqui. A indignidade, ela é cominada pela lei. Ok? Ó, cominada por lei. É uma sanção que está onde? Olha, 1814, combinada por lei. Agora, vejam, o caso da deserdação, deserdação é um ato, vamos chamar assim, é um ato de vingança, ok? É um ato de vingança de quem? Um ato de vingança do autor da herança contra aquele que se comportou mal. Então, neste caso, vejam, existem as hipóteses legais? Sim, como nós mencionamos aqui, as hipóteses legais, só que depende de testamento. Olha só, outro traço distintivo, depende de testamento, ok? Deverá ter o quê? Deverá ter menção expressa, um documento para, né, se declarar esta deserdação, o Instituto da Deserdação. Agora, cuidado, olha, vou colocar aqui ao lado, cuidado, muito cuidado. Cuidado, olha aí, ó, tanto a indignidade como a deserdação depende do quê? Vamos colocar aqui, ó, depende de ação judicial. Tanto uma como outra depende de ação judicial. Ok, meus amigos? Reconhecimento, cuidado, a confirmação em juízo. E se estamos falando de ação judicial, confirmação em juízo, o que te vem à mente nesse instante é exatamente a possibilidade do contraditório. Ok? Possibilidade do contraditório. Então, vejam, para você que está anotando, coloque uma segunda observação aí. O testamento por si só não é suficiente para deserdar o herdeiro necessário. Ok? O testamento por si só, tá anotando? Não é suficiente para deserdar, né, o herdeiro necessário. Ok? Porque após a morte do testador, será necessária uma ação judicial de deserdação para se demonstrar a veracidade da causa do testamento. Ok? Assim como ação também de indignidade. Então vejam,
Professor, mas o senhor falou que depende de testamento, disposição de última vontade do autor da herança. Essa disposição de última vontade, ela será levada a juízo para confirmar a prática. Olha só, se o deserdado, né, a quem recai esses efeitos da deserdação, se de fato ele as praticou. Ok? Professor, mas não é ato de disposição? Sim. Se fosse o herdeiro facultativo, nem seria necessário. Agora, herdeiro necessário, ele é detentor da parte legítima. Para ser excluído, ação judicial com contraditório. E isso, meus amigos, a doutrina nos informa que esta disposição legal tem o intuito de evitar o quê? Deserdação por mero capricho, né? Por mero capricho aí, por vaidade ou até mesmo uma retaliação por parte do autor da herança. Eu sei que é um tanto, às vezes, difícil para compreender em se tratando de herdeiros necessários, mas existe. Ok? E como a herança é um direito fundamental, neste caso, ação judicial para excluir esse direito fundamental. Ok? Lembrando-se também a segunda tensão aqui. Vamos colocar aqui mais uma tensão, né? Mais um cuidado. Olha aí, qual é o prazo? Já conversamos aqui em indignidade, vamos reforçar aqui em deserdação. O prazo será de 4 anos. 4 anos a contar da abertura, no caso da deserdação, da abertura do... Isso mesmo, do testamento. O prazo, 4 anos, prazo idêntico, ó, a abertura do testamento. Ótimo, vamos adiante. Abertura do testamento. Vamos lá. Aqui, ó. Prazo. Vou fazer um quadro aí. Deixar um quadro bacana que é para você ter um manual caseiro, um caderno aí de categoria. Joia? Vamos adiante. Pessoal, os motivos conversamos, falamos que qualquer sucessor, no caso aqui da deserdação, somente os herdeiros necessários. Agora vejam, o procedimento aqui, ação judicial. E aqui depende de testamento, ok? As hipóteses conversamos também. Hipóteses são as mesmas do 1814, acrescidas de ofensas físicas, injúrias graves e relação ilícita. Relação ilícita. Agora vejam, só é possível deserdar os ascendentes e os descendentes. Ok, meus amigos? Somente os ascendentes e os descendentes. Aqui, outro cuidado. Agora, muito cuidado. Isso tem caído em prova. Olha só, cuidado novamente. Ó, cuidado. Porque o cônjuge, enquanto seja herdeiro necessário, não é herdeiro necessário o cônjuge? Sim, professor, de acordo com 1845, não pode ser deserdado. O cônjuge, coloque aí, ó, anote aí, cônjuge, não pode, hein? Vou colocar só não pode aqui, lógico, estamos só no campo aqui do quadro, deserdação. O cônjuge não pode ser deserdado. Cuidado, muito cuidado com isso. O cônjuge não pode ser deserdado, conquanto que seja herdeiro necessário. Por quê? Os senhores poderiam me fazer essa pergunta. Por que não pode, professor? Porque os senhores sabem que as regras restritivas de direito, elas são interpretadas restritivamente. Ok? Normas que restringem direito não permitem uma interpretação, ou seja, atividade do intérprete ampliar a restrição. E vejam, nos artigos 1962 e nos artigos 1963 não está inserido o que? O cônjuge. Logo, não é possível ser deserdado. O que poderá haver somente nos casos do artigo 1814 é ser declarado indigno. Tá certo? Maravilha? Mais uma vez, quero que você reforce isso no teu caderno. É vedada a deserdação fora das hipóteses legais. Então nós temos aqui, ó, o rol é taxativo. Vou colocar, tamanho e importância, ó. Trata-se então de um rol taxativo. Por quê? Não admite interpretação
ampliativa. Este rol aqui da deserdação são as mesmas causas da indignidade, quarta vez estou repetindo, mas 3 hipóteses: ofensas físicas, injúrias graves e relações ilícitas. Ok? Agora veja, meus amigos, no Brasil não existe, com isso nós chegamos ao seguinte entendimento: no Brasil não existe deserdação imotivada. O testador, ele deverá declarar expressamente, olha só, declarar expressamente onde? No testamento, as razões da deserdação. Então, vamos lá, terá que demonstrar ou as 3 causas de indignidade e mais a possibilidade dessas 3 causas aqui, no caso para deserdação. Vejam, é isso que se extrai do artigo 1964. Vá até ele, por favor, acompanhe na leitura. Olha o que nos informa o 1964. Somente com, vamos marcar texto agora, somente com expressa declaração de causa pode a deserdação ser ordenada em testamento. Onde é que se materializa essa deserdação? No testamento. E estas causas deverão ser expressas. Trata-se de um rol taxativo. Olha aí que maravilha! Vamos adiante, meus amigos, caminhando. Vamos lá. Agora, interessante notar, meus amigos, que no caso dos artigos 1962 e 1963, acompanhe aí na leitura. Olha só, e pegue o marca-texto. Dá uma olhadinha no 1962. O 1962 irá nos informar que, além das causas mencionadas no artigo 1814, as causas de indignidade, autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes. Então, os ascendentes podem deserdar os seus descendentes, ok? Além daquelas causas de indignidade, mas essas 3 aqui, ó, ofensas físicas, injúrias graves, relações ilícitas, e estava me esquecendo, não são 3, não, são 4. Opa, professor, que isso? 4, tá deixando a última aí? Abandono material. Abandono material também é causa de deserdação. Abandono material. Ok? Abandono material. Agora vejam, meus amigos. Então, 1962, está acompanhando? Marca texto, por favor. Dos descendentes pelos ascendentes. Ok? Dos descendentes pelos ascendentes. Agora, o contrário também é verdadeiro. Vejam, o contrário também é verdadeiro. No caso do 1963, a redação, ela só inverte essa ordem. Vejam, além das causas enumeradas lá no 1814, as causas de indignidade, ok? Autorizam também, nessas 4 hipóteses aqui, ofensas físicas, injúrias graves, relações ilícitas e abandono material, dos ascendentes pelos descendentes. Então, os descendentes podem deserdar também os seus ascendentes. Ok? Em quais casos, meus amigos? Em quais casos? Ofensa física. Olha aí, mais uma vez. Acredito na repetição. Ofensas físicas. Vejam, essas ofensas físicas serão provadas onde? Deverão ser provadas na ação de deserdação. Para confirmar esta prática deixada onde? No testamento. Ok? Injúria grave. Situação idêntica. Essa aqui é a que mais chama a atenção. Inciso 3. Relações ilícitas, meus amigos. Relações ilícitas com a madrasta ou o padrasto. Olha só, estamos falando da deserdação dos descendentes pelos ascendentes. Então vejam, no caso de uma relação ilícita, com quem? Com a madrasta ou com o padrasto. Que tipo de relação é essa? Estamos falando de uma relação com conotação sexual, conotação libidinosa. Ok? Então, neste caso, o descendente que se relacionou com a sua madrasta
ou com o seu padrasto, o que irá acontecer? Esta relação é uma relação considerada ilícita e, por ser ilícita, poderá ser objeto, poderá ser uma causa de deserdação. Ok? E o abandono material, inciso 4, bem tranquilo, que é o desamparo, né? No caso do 1962, seria um desamparo dos ascendentes, né? Ascendentes esses com alienação mental ou grave enfermidade. Ok? Essa questão da alienação mental, grave enfermidade, vejam, abandono material. Agora, e no 1963, professor, o desamparo também do filho ou do neto. Ok? Desamparo do filho ou do neto. E também em relação a essa possibilidade de relação ilícita, das relações ilícitas, também, né? Com a mulher ou a companheira, né? O convivente, melhor, mulher ou a convivente, a companheira de quem? Do filho ou do neto, né? Ou com o marido também, o companheiro da filha ou da neta, tá certo? Nestes casos teremos o quê? Teremos relações ilícitas. Agora vejam, olha só, situação bastante curiosa, né? Inusitada, por assim dizer. Professor, olha aqui que situação. Eu vou deixar a provocação para vocês. Vejam, quem poderá ser deserdado no caso de uma relação ilícita? O descendente ou o ascendente, ok? Que pisou na bola. Me permito falar de uma maneira, né, coloquial. Pisou na bola, manteve uma relação com quem não devia, logo com, né, com a companheira, logo com a esposa do papai ou da mamãe, né, no caso do madrasta ou padrasto, pisou na bola. Ou ao contrário, né, poxa, o ascendente que se relacionou com a esposa do descendente, né, com a companheira. Situação bastante peculiar. Ok, poderá ser esse descendente ou o ascendente deserdado. E o cônjuge, que também participou dessa relação ilícita, pode ser deserdado? Essa pergunta tem circulado em provas e os senhores não irão errar, porque neste caso o cônjuge não poderá ser deserdado. Por que não, professor? Porque ele não consta. Não há previsão legal expressa para isso. E como o rol é taxativo, não se admite o quê? Uma interpretação ampliativa. Legal? Olha aí. Estas são as hipóteses de deserdação e fizemos aí um traço comparativo, um quadro, né? Uma comparação com a indignidade, que foi uma matéria tratada, né, exaustivamente na aula anterior. Toma um café e a gente volta já já para dar continuidade ao estudo do direito das sucessões.